Você não consegue memorizar os conteúdos do edital do seu concurso? Você acabou de estudar um assunto ou de ler um artigo e não lembra mais o que leu? Na hora de fazer o simulado ou até mesmo a prova, dá aquele branco e você não consegue se lembrar? Pois é, eu sei bem o que é isso. Eu entendo a sua dor. E sabe por quê? Porque eu passei por situações bem semelhantes a que você está passando. Pois é, quando eu estava me preparando para o concurso, né, para ser aprovada no concurso de oficiais da Polícia Militar. Pois é, eu sei bem como que é esse negócio aí da curva do esquecimento, mas eu estou aqui para te ajudar, para ajudar você a combater a curva do esquecimento. Pois é, hoje eu vou ensinar uma técnica que, se você seguir as dicas, você vai conseguir combater esse, ai, deu branco, eu não consigo lembrar do assunto que eu estudei. Né? Então, eu vou aqui compartilhar a minha tela com você, né? Nós estamos, né, nos 7 dias, né? Nós estamos aí nos 7 dias de estudos do Sai da Caverna e Vem Estudar, e hoje nós estamos no quarto dia, lembra? Nós estamos no quarto dia da mentoria Pontapé Inicial, que aqui é o espaço onde você vai conseguir, sim, acelerar a sua aprovação. Aqui é a mentoria Pontapé Inicial, que eu desenvolvi com técnicas, né? É um mix de técnicas internacionais que vão fazer você acelerar o seu processo. É aqui que você vai conseguir combater a curva do esquecimento. É aqui na mentoria Pontapé Inicial que você vai conseguir equilibrar as suas inteligências emocionais, você vai conseguir acelerar o seu processo, né, de habilidades e competências, vai conseguir potencializar as suas habilidades e as suas competências e fazer um planejamento estratégico. E sabe para quê? Para cada vez mais você se aproximar da sua aprovação no concurso que você tanto sonha. É aqui na mentoria Pontapé Inicial. E hoje nós vamos falar um pouquinho, né, dessa tão falada curva do esquecimento. E o que é isso, né? O que é essa curva do esquecimento? Né? Deixa eu falar um pouquinho, antes de eu entrar propriamente dito na curva do esquecimento, eu quero falar um pouquinho para vocês como que funciona a memória, né? Digamos que a memória, né, o nosso cérebro, né, vamos dizer assim, que o nosso cérebro, o meu cérebro, o seu cérebro, é como se fosse um balde de água furado. É isso mesmo, né? As memórias, né? Tem a memória de curta duração e a memória de longa duração. Então, vamos dizer que o nosso cérebro é esse balde aqui, que está furado, e a água que coloca nele, a água são os conhecimentos, são os estudos que você se prepara, né? É como se fossem as informações, né? As sessões de estudos que você faz, se preparando aí para o seu concurso. Só que esse balde está furado. E é mais ou menos assim que funciona, né, a memória. Então, tem a memória de curta duração e a memória de longa duração. Então, toda vez que você lê, você estuda, assiste uma aula, seja aula online, seja uma aula presencial, entra as informações. É como se fosse a água lá naquele balde furado. Só que, ao mesmo tempo que entra as informações, o cérebro também descarta. Porque se ele não considerar que a informação é importante, ele vai descartar essas informações. Então, por isso que às vezes você não se recorda. Poxa, eu estudei e não me lembro, porque aquilo que você estudou só ficou na sua memória de curta duração, não foi para a sua memória de longa duração. Então, é isso que eu vou falar um pouquinho hoje, né? De como que você vai fazer a migração dos assuntos que você estudou, né? Saindo da memória de curta duração para ir para migrar para a memória de longa duração, porque senão vai esvaziar todo o conhecimento que você está estudando, adquirindo, as informações, né, que é aqui simbolizado pela água, vai sair, a memória vai descartar, a memória de curta duração vai descartar, não vai ficar retido. E como fazer, né? O que fazer para que você possa memorizar os assuntos e eles ficarem guardados até a data da prova. Então, eu vou falar um pouquinho hoje dessa questão, né, da curva do esquecimento. Então, vamos lá. O que é essa curva do esquecimento?
Então, a curva do esquecimento, na verdade, é um gráfico, né? É um gráfico onde colocou lá, né? Esse gráfico foi feito, né? E foi colocado lá de que forma, né? Como que dá o processamento das informações no cérebro e como que é retida essas informações. Então, a curva do esquecimento é uma teoria que é simbolizada por um gráfico, onde está ali a questão de como retém, né? Como o cérebro retém os conhecimentos. Eu vou exemplificar aqui para vocês. Então, está aqui a curva do esquecimento. Então, né, tá aqui a curva, né, de Barry House, né, o americano que fez aí esse gráfico. Então, o que que fala essa curva do esquecimento? Fala que após, né, você assistiu uma aula, você foi para a sua sessão de estudo, assistiu um documentário ou leu um artigo que faz parte aí do programa, do conteúdo, do edital do seu concurso. Só que essa curva fala que com o passar do tempo, a sua memória vai descartando, o cérebro vai descartando tudo que você aprendeu. E de que forma acontece isso? Acontece de uma maneira muito rápida, porque aqui, após 20 minutos que você assistiu aquela aula, ou que você estudou aquele assunto, ou assistiu um documentário, após 20 minutos, vão ficar retidos, ó, aqui, ó, retenção, ó, somente 45%. Ou seja, vão ficar retidos 45%. Se vão ficar retidos 45%, você já perdeu 55% em 20 minutos. Em 1 hora, tá aqui, ó, 24 horas depois, desculpe-me, 24 horas depois. 24 horas depois, daquele assunto que você estudou, só vai estar retido na sua memória 20%. Então, retenção do que você estudou. Após 24 horas, somente 20% do que você estudou. Opa, vamos voltar aqui de novo. Está vendo? Só 20%. Ou seja, se 24 horas depois que você estudou aquele assunto, só estão retidos daquele conhecimento 20%, você já perdeu 80% do que você estudou, ok? Concorda comigo? E passado aqui, ó, 7 dias, ó, você estudou, estava aqui, quase no 100%. Só que passou 7 dias. Passaram-se 7 dias e você só ficou na sua memória 10% daquele assunto que você estudou. Ou seja, você já perdeu 90%, né? Já a sua memória, né? Já descartou 90% do conteúdo que você estudou naquele dia. E passado 30 dias, aqui, ó, passou o tempo aqui de 30 dias, você só vai se lembrar, só vai reter 5%, ou seja, 95% daquele assunto que você estudou, você só vai lembrar 5%. E 1 ano, quem não está aqui na tabela, depois de 1 ano, você não vai se lembrar mais de nada. Então, se passou o tempo de 1 ano, você não vai se lembrar de mais nada daquele assunto que você havia estudado. Pois é. Aí você fala, poxa, Andréia, a minha prova ainda vai acontecer. Como que eu vou fazer para reter esses conhecimentos, para reter o que eu estudei até o dia da prova? Pois é isso que nós vamos tratar na aula de hoje, né? Como que você vai reter o que você estudou até a data da sua prova? Né? Vale lembrar que a mente, né? O nosso cérebro, a nossa mente, o nosso cérebro, ele é treinável. Né? Lembra que eu falei para vocês que tem a neuroplasticidade, né? Que é a capacidade que tem o cérebro ele vai se moldar, ele cria novas redes neurais, ele cria novas neuroassociações e a partir disso, né? Ele vai criar novos padrões e novos comportamentos. É isso mesmo. E uma das formas que a memória fica gravada, né? Os assuntos ficam gravados, retidos na memória de longa duração, é quando o fato, né? Aquele acontecimento ocorreu também, junto àquele acontecimento, uma forte emoção, seja uma emoção positiva ou uma emoção negativa. Ora, mas nós estamos falando aqui de estudar. Como fazer para colocar emoção, né? Para que a sua memória
fique lá, né, registrado, né, os assuntos do seu edital. Como colocar emoção nos assuntos do seu edital para que fique retido na sua memória de longa duração. Né? Como fazer isso ao estudar? Né? Eu só quero deixar claro aqui que é natural que o cérebro descarte certas informações com o tempo. Ele só vai reter o que ele considera que é importante. Isso é normal. Mas aqui está o desafio. Eu preciso estudar hoje, deixar guardado na memória até o dia da minha prova, que é lá no futuro. Né? E como que vai fazer isso? Está aqui o desafio da aula de hoje. Como que você vai fazer, né? Como você vai memorizar os assuntos estudados até o dia da sua prova. Então, vamos lá. Eu já falei da neuroplasticidade, então vamos avançar aqui um pouquinho na nossa aula para eu te mostrar aqui como que funciona. Como que funciona o cérebro, né? Então, eu falei para vocês que a partir do momento que você associa aquele assunto com emoções, vão criar, né, pela neuroplasticidade, vão ser criadas novas redes neurais, né, novas neuroassociações, que está ligado à memória de longa duração. E como que vai fazer isso com os assuntos estudados, né? De que maneira? Ora, você vai fazer isso usando aí o efeito das revisões. Então, está aqui o grande desafio, né? Para combater a curva do esquecimento, você tem que colocar as revisões periódicas nos seus estudos. Então, tem que estudar e tem também que revisar os assuntos. É o efeito da revisão periódica que vai combater a curva do esquecimento. E de que forma você vai fazer essas revisões periódicas? Então, vamos lá. Né? Uma das maneiras propostas aqui é para que você possa fazer as revisões periódicas, né, que é o efeito da revisão, que vai fazer o seu cérebro e a sua memória de longa duração deixar retido lá as informações. Então, por repetidas vezes, você vai mandar o comando para o seu cérebro para que aquele assunto fique guardado na sua memória de longa duração. De que forma? Usando aqui o efeito das revisões. Então, você estudou, vamos lá, é assim que funciona. Você estudou o assunto. Você estudou o assunto, você está lá, digamos que hoje você vai estudar direito administrativo. Então, você viu lá, né, os poderes da administração, viu lá as competências, fez o seu resumo. Então, você acabou de estudar, você vai fazer a primeira revisão no mesmo dia. Né? A primeira revisão é feita no mesmo dia que você estudou aquele assunto. A segunda revisão você vai fazer um dia depois, ou seja, 24 horas depois, você vai fazer a revisão daquele assunto. De qual assunto? Do direito administrativo. E depois de 7 dias, você vai fazer de novo a revisão desse assunto que você estudou, que é direito administrativo. Depois de um mês, você vai estudar novamente, revisar novamente. Então, esse é o período, né? É a sequência de uma boa revisão para que você possa combater a curva do esquecimento e deixar os assuntos gravados na sua memória de longa duração até o dia da sua prova, né? Cada revisão, o conteúdo é lembrado com mais facilidade. Então, ou seja, tudo que você estudar, você precisa revisar. Então, você vai verificar que as revisões, elas vão ter vários assuntos para serem revisados, mas a cada revisão, o conteúdo é lembrado com mais facilidade. Você vai ter mais rapidez para você fazer a revisão. Então, a primeira revisão é no mesmo dia que você estudou o assunto, a segunda revisão é após 7 dias, a terceira revisão é após... Desculpa, vamos lá, vamos voltar aqui que eu me enrolei. Então, a primeira revisão é no mesmo dia. A primeira revisão é no mesmo dia que você estudou o assunto. A segunda revisão é 24 horas depois que você estudou o assunto. A terceira revisão
é 7 dias depois que você estudou o assunto. A quarta revisão é após 30 dias que você estudou aquele assunto. Ora, se todos os dias você estuda o assunto, então as revisões terão bastante revisões para você fazer nesses períodos. Só que cada vez que você faz a revisão, você lembra com facilidade. Então a revisão se torna rápida. Você percebe aqui no efeito das revisões que a lembrança vai estar sempre em alta. Você vai ficar com a lembrança dos assuntos estudados. Né? Pesquisas mostram que quando você faz a revisão periódica, você consegue deixar os conteúdos na sua memória de longa duração até a porcentagem de 80% do assunto. Ou seja, se você fazer a revisão dos assuntos estudados, no dia da sua prova, você vai lembrá-los 80%. Então, vai ser mais fácil você lembrar o assunto no dia da prova e você vai mais confiante e com a credibilidade de acertar lá as questões da sua prova. Isso faz sentido para você? O que você aprende com isso? Deixa aí o seu comentário. Então, a importância, né, da revisão. E para fazer uma boa revisão, né, fichamento ou resumo, eu sempre falo, né, para fazer uma boa revisão, é importante você fazer um fichamento ou resumo do assunto. E eu sempre falo aqui que para fazer o fichamento ou resumo do assunto que você estudou, você tem que escrever, não tem que digitar. O fichamento ou resumo, eu sugiro sempre que você escreva. Por quê? Quando você escreve, você está alimentando a sua memória. Então, quando você faz lá o resumo, o fichamento, você está alimentando a sua memória, isso faz você a facilidade, né? Faz você lembrar com facilidade aquele assunto. Agora, quando você digita, fazendo o fichamento ou resumo digitando, você está alimentando o computador. Só que lá no dia da sua prova, qual a memória que vai estar? A memória do seu computador ou a sua memória? Então, é importante que você escreva à mão, a caneta, lápis, canetas coloridas. Você faz o seu resumo escrevendo. Né? E de que forma? Né? Você vai fazer o seu fichamento e você vai fazer as revisões periódicas. As revisões periódicas você vai fazer utilizando lá o fichamento ou o resumo que você fez. Né? Porque ali já está todos os macetes, né? As mnemônicas, você vai estudar, revisar pelo resumo, pelo fichamento que você fez. Faz sentido isso para você? Porque vai ficar mais fácil de você lembrar do jeito que você escreveu, e não voltar de novo lá para a apostila, para o livro, porque você já fez o resumo, então você vai estudar pelo resumo. Isso faz sentido para você? Que você deve estudar pelo resumo e não pelo livro? Pois é. Então, vamos lá. E quantas vezes, né? Fala para mim, quantas vezes que é necessário fazer a revisão do assunto estudado? Então, tem que revisar o assunto, né? Todo o assunto estudado precisa ser revisado. Revisar até o assunto ficar na ponta da língua. E quando o assunto está na ponta da língua, é porque você consegue falar, discorrer sobre o assunto, fazer explanação do assunto, somente utilizando aí o seu cérebro. Né? Faz sentido isso para você? Você tem colocado em práticas as dicas que eu passo aqui na mentoria Pontapé Inicial? Se sim, então dê um joinha aí. Aproveita, dá um like no meu vídeo e compartilhe esse vídeo, né? Se você acha que o que eu estou falando aqui faz sentido para você, compartilhe com alguém que também precise, né, dessas informações. Então, vamos lá, todo assunto estudado precisa ser revisado. E tem que revisar quantas vezes mesmo? Vamos lá? É uma? É duas? É 3 vezes? Não, tem que revisar até que o assunto fique na ponta da língua, para a sua autoconfiança aumentar e você ir com aquela credibilidade da sua aprovação no dia da sua prova. Faz sentido para você isso? O que você aprende com isso? Deixa aí o seu comentário. Então, vamos lá. Então, pare de perder tempo, me chame no direct, lá no meu Instagram, e agende uma sessão de mentoria pontapé inicial gratuita e online. Vai lá no meu Instagram, que também é @pontapéinicial.virada da vida, e me chame no direct para agendar uma sessão de mentoria
Pontapé Inicial, gratuito e online, onde eu vou explicar como que funciona a metodologia da mentoria Pontapé Inicial e ainda aplicar uma técnica, é isso mesmo, e ainda aplicar uma técnica internacional que vai impactar a sua vida e gerar resultados. Então, não perca tempo, me chame lá, estou te esperando, me chame lá no meu Instagram para agendar a sua sessão de mentoria Pontapé Inicial, gratuita e online. E é hoje, né, a hora de tomar decisão. Você vai desistir? Desistir é mais fácil. Você vai persistir e aproveitar e ir lá no meu direct no Instagram e marcar a sua sessão de mentoria Pontapé Inicial gratuita e online. Vai lá, não perca tempo. Sabe por quê? Insanidade, né? Segundo Einstein aqui, né, eu gosto dessa frase, né, que ele fala que insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, se você quer realmente a sua aprovação no concurso, se para você a sua aprovação no concurso é prioridade e você está fazendo as mesmas coisas, que resultados você quer obter? Está na hora de você mudar a sua metodologia de estudar. Então, vem estudar comigo aqui na mentoria Pontapé Inicial Virada da Vida. Vem acelerar a sua aprovação. Não perca tempo. Vai lá no meu Instagram e agende a sua sessão de mentoria Pontapé Inicial Virada da Vida, onde você vai aprender um pouquinho aí sobre a metodologia Mentoria Pontapé Inicial. Não perca tempo, vai lá e agende a sua sessão de mentoria. Então, ainda tem tempo para você acelerar a sua aprovação. Te espero lá na agenda da Mentoria Pontapé Inicial. Então, é isso que eu queria passar para vocês. Muito obrigado por acompanhar meu vídeo até aqui. Deixe o seu joinha, compartilhe o vídeo, deixe o seu comentário, deixe suas dúvidas, que eu entro em contato com vocês. Beijo, beijo, e até o próximo vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijo, beijo.